Boa tarde a todos. Mais uma vez, nós aqui no nosso canal Espiritismo com Cristo, e agradecendo de antemão a presença de todos aí que nos acompanham. E nós vamos sempre repetir as mesmas coisas aqui por causa do YouTube, né, para entregar para mais pessoas. Então, faz aí o seu comentário, deixa o seu like, e compartilhe esse vídeo, manda para outras pessoas. E esse conteúdo é um conteúdo de bastante valor. A gente, né, tem certeza daquilo que estamos falando, que fazendo aqui, e simplesmente falando sobre o Evangelho, falando sobre Jesus. Nós temos a certeza que se seguirmos os exemplos como Jesus, nós vamos estar num bom caminho. E é uma boa tarde para todos. Boa tarde, Débora, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Marco. Boa tarde, seguidores, nossos queridos colegas e amigos aqui do YouTube, do canal Espiritismo com Cristo. É sempre um grande prazer e é uma oportunidade incrível de aprendizado estarmos aqui com vocês todas as quartas, às 19h30, no estudo do livro. É isso aí. Lembrando sempre que nós somos trabalhadores do Centro Espírita Cristão, que fica em Carapicuíba. Nós temos aí o endereço das nossas redes sociais. Aqui é o Espiritismo com Cristo, e o Centro Espírita Cristão tem as suas redes sociais também, e tem o seu canal no YouTube. Você pode pegar lá as palestras que acontecem aos domingos, e nós lá temos os atendimentos, temos assim atendimento fraterno, temos os passes. Então a casa é completa. Se você, de repente, de onde você estiver, pode mandar uma mensagem. Se você não puder vir, mas se puder vir aos domingos, a partir das 14 horas, podemos estar aqui juntos em Carapicuíba, no Centro Espírita Cristão. E aí você entra lá nas redes sociais, você vai ver a agenda que tem, né, as aulas, tem os cursos e as outras atividades que a casa oferece também. E lembrando que é tudo gratuito, e nós não pedimos e nem cobramos nada, e nem entramos em contato com ninguém. Nós deixamos aqui à disposição para que quem sentir vontade, sentir a necessidade, pode entrar em contato com a gente, que vai ser respondido. Mas fora isso, nós não faremos contato nenhum contato que for assim em nosso nome, em nome das nossas redes sociais, em nome dos nossos contatos de WhatsApp, não tem fundamento, não procede, né? A gente gosta sempre de lembrar isso, porque hoje nós estamos, né, globalizado, então nós estamos aí com um acesso livre para todas as pessoas, e essas redes sociais, esses contatos por, né, antes era mais e-mail, hoje é WhatsApp e tudo, então pode haver aí algum ruído, alguma coisa, mas da nossa parte nós não fazemos contato. Exatamente. E lembrando que a nossa casa é uma casa também assistencial. Então nós temos o trabalho de cestas básicas, nós vivemos praticamente de doações, né? Então quem quiser vir conhecer a nossa casa e conhecer os trabalhos assistenciais que nós fazemos, será sempre um grande prazer receber vocês. Então vamos iniciar sempre, todo o trabalho nós iniciamos com uma prece, certo? Então nesse momento vamos todos serenando a mente, afastando todas as turbulências, os conflitos, tudo aquilo que fica na nossa mente, conflitando, conturbando, deixando a nossa mente toda enuviada. Vamos colocando uma imagem serena do Cristo, e nesse momento em que ele caminha para a gente, com aquele rosto, aquele semblante calmo, sereno, ele abre os braços e nós nos acolhemos em seus braços. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje nós vamos fazer mais uma parte, né? Nós estamos falando sobre a parte do sofrimento, então tem várias vertentes aí, nós estamos falando, né, aos poucos e de cada pedaço, cada parte, cada item, para que fique, né, simples e fique bem claro e não tenha muita confusão entre uma parte e outra, né? Isso é muito importante. E o ideal, como a Débora disse, para a gente fazer uma leitura é ter essa abertura e é uma preparação para o ambiente para que as pessoas estejam mais tranquilas, mais calmas e a espiritualidade ela possa assim nos ajudar a fazer essa leitura, a nos facilitar assim aqueles momentos, porque nós sabemos que a densidade da energia é pesada quando nós nos aproximamos e queremos dar um próximo passo para uma energia mais alta. Então, as energias, elas estão assim a todo momento se conflitando. E nós precisamos saber assim exatamente nos posicionar. Então, quando você faz uma oração, você chama assim os irmãos de luz que compactuam com isso. Então, é uma estrutura que você dá, é uma base que você dá para que você consiga fazer isso e com sucesso. Então, agora nós vamos passar a leitura com a Débora. Então, continuando, né, nós falamos no último capítulo sobre a questão do sofrimento na pandemia, que lá nós tivemos vários tipos de sofrimentos. E aí, relembrando, tá? Nós vamos dar início, então, ao sofrimento quanto aos efeitos. 2 são os efeitos do sofrimento sobre o espírito. O primeiro é agir como remédio, embora amargo, corrigindo as imperfeições e curando as doenças de nosso espírito. Para produzir esse efeito benéfico, o sofrimento deve ser suportado sem revolta, com paciência, coragem e resignação. Neste caso, quando o sofrimento terminar, teremos saldado nossas dívidas do passado, curado nossas moléstias espirituais e corrigido nossos erros. O segundo efeito que o sofrimento pode produzir no espírito é o de agir como um agravamento de males. Isso acontece quando não suportamos nosso sofrimento com resignação, nem com paciência, nem com coragem, alimentando a revolta em nosso íntimo. Assim, procedendo, voltaremos a passar pelo sofrimento até que aprendemos a ser humildes, pacientes e resignados. Vemos então que depende de nós exclusivamente abreviar ou prolongar o nosso sofrimento. A paciência, a resignação e a humildade encurtam-no a revolta, o desânimo, a impaciência. Agravam-no, prolongando-o, mesmo por mais de uma reencarnação. Aquele sofrimento que a gente sofre revoltado, né? Aquele sofrimento que a gente não sofre, né? Com resignação, com entendimento, com aprendizado, tentando tirar o máximo de lição daquilo que a gente está passando, muitas vezes ele retorna, não nessa vida, mas muitas vezes em outras. Então, todo o sofrimento que a gente tem, a gente tende a tirar aquilo como lição. O que aquele sofrimento está querendo mostrar para a gente fazer de diferente? Muitas vezes, esses sofrimentos, eles ficam acontecendo e acontecendo, até que a gente mude nossas atitudes para que a gente receba resultados diferentes, né? Não dá para ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas sempre. Né? É isso aí. E aí, a partir de que você entendeu essa parte, né, que a Débora acabou de falar, nós vamos passar para um outro entendimento que
vai cada vez mais deixando simples. Nós vamos deixar de olhar para isso como um sofrimento e assim nós vamos enxergar como oportunidade. Exatamente. Aí muda tudo. A oportunidade de você estar ali fazendo algo que vai te aliviar, que vai assim ajudar a fazer os ajustes que era necessário e que você vai fazer com mais boa vontade, com mais dedicação, com mais tranquilidade, e deixa de ser um sofrimento, e sim uma missão de você fazer os ajustes, por isso que você está aqui, daquilo que você ainda não entendeu. Porque se tivesse entendido, não precisava ajustar, você já tinha feito do jeito que precisava ser feito. Mas se ainda não houve o entendimento, há uma oportunidade. E essa é a oportunidade. Mas se é enxergada como um sofrimento, ela deixa de ter assim a real necessidade que ela tem. Então, ela é enxergada como uma coisa ruim e negativa. E não pode ser assim, porque aí o sofrimento ele começa a se tornar um peso e esse cenário ele começa a se agravar cada vez mais. Como a Débora disse, vai aparecendo em outros momentos para ver se você consegue enxergar e você não entende, não consegue ver e termina uma encarnação, começa outra e você ainda não iniciou os seus ajustes. Então, precisa passar para um próximo nível, ir para um novo patamar e aí lá você vai enxergar aquilo que você não enxergava. Mas você precisa buscar acima de tudo. Aqui no livro mesmo diz, lá atrás, no início, quem está acompanhando, tem o livro, vai aí observar. Sem a parte intelectual, nós não vamos conseguir aprimorar o nosso espírito. Sim. Nós não vamos conseguir aprimorar a nossa moral. Então nós vamos ter que trabalhar em cima disso. E o trabalho é esse, em meio a tudo o que nós estamos fazendo aqui. Porque nós temos que cuidar do corpo, nós temos que cuidar dos nossos afazeres aqui, porque nós precisamos nos manter aqui no corpo físico. Tudo isso é necessário e, acima de tudo, o que as pessoas às vezes não entendem, que é possível. Então, você vai ter que... então vou ter que parar de trabalhar, não posso ganhar dinheiro, não posso isso, não posso aquilo, para poder se dedicar a isso. Não. Não, simplesmente isso, eles têm que estar incorporado a tudo que você está fazendo. Se você está conversando com uma criança, se você está ali se alimentando, se você está estudando, se você está tomando um banho, se você está parado, admirando o belo, olhando para uma paisagem. Então, tudo o que você for fazer vai estar ligado exatamente ao que você está juntando ao seu intelecto, à sua parte cognitiva, para que isso possa vir a trazer, assim, um aprimoramento moral e espiritual. Então, é muito fácil, é muito simples, mas não deixa de ser complexo. Então, quando nós falamos fácil e simples, mas sabendo que a complexidade disso, ela nos traz muitos embaraços.
Então aí é onde que nós temos no Evangelho de novo, orar e vigiar. Então você tem que estar atento a tudo. Você tem que estar de olho. Não pode deixar com que as coisas elas simplesmente vão acontecendo e você não toma as rédeas do barco da sua vida, não toma assim as rédeas da sua vida. Você não consegue entender que o que está acontecendo é porque você simplesmente afrouxou, deixou ir do jeito que está acontecendo. Mas se você segurar essas rédeas e ir direcionando para onde você quer, você vai chegar lá. Mas precisa manter essas rédeas firmes. Você não precisa puxar, não precisa ficar fazendo força, não precisa fazer nada. É só você segurar e direcionar. Então, um simples toque para um lado, um simples toque para o outro, você vai ajustando a rota e vai chegando. Não existe nada que não esteja próximo de nós, que nós precisamos para que a gente possa fazer isso. Está tudo no alcance dos nossos braços. Tudo que nós precisamos. Exatamente. A nossa visão, ela tem que ser ampla. E uma coisa que eu sempre falo e reafirmo, se estiver difícil, está errado. Ela precisa estar leve, suave. E aí você continua e vai dando a sequência. Essa complexidade que eu disse é exatamente o passo a passo. É a jornada, é o caminho. Nós vamos ter que passar, ora por caminhos com pedra, horas com barro, horas num asfalto novo, um asfalto esburacado, mas nós vamos ter que aprender a lidar com cada terreno. E só depende de nós mesmos. Então, você observar, se tiver pesado, se tiver complicado, está errado. Reavalia, porque é simplesmente aquilo que eu te disse. Um toque, ele já vai para um lado, outro toque já vai para o outro. A linha que nós queremos seguir, é o caminho indo para a luz, é uma direção que nós temos que saber mirar nela e seguir em frente. Não tem atalho. Se nós entendermos, se o caminho ele fosse um atalho, ele deixaria de ser um caminho. E se atalho fosse caminho, ele deixava de ser caminho. Então não existe. Existe simplesmente o caminho que você realmente quer e vai buscar em frente. É importante a gente frisar sobre a necessidade de pedir ajuda. Porque uma vez que a gente está sofrendo, uma vez que você está sofrendo, e você está vendo que você perdeu o leme, perdeu o direcionamento, não está sabendo, né? Não consegue decidir, olha para sua frente, não consegue, né? Para onde eu vou? Eu estou sofrendo, o que que eu faço? Eu não consigo, eu não tenho esse direcionamento, tem que pedir ajuda. Porque muitas vezes, quando você chega naquele limite do sofrimento, que você não consegue mais, né? Não consegue ressignificar, não consegue saber para onde vai, você precisa pedir ajuda para conseguir voltar a ter o quê? O controle da sua vida. Você precisa de ajuda para voltar a ter o poder de direcionar a sua vida. É nesse momento que pedir ajuda é uma das coisas mais importantes. Porque é ali que você vai fazer o quê? Você não vai precisar de ajuda para toda a vida, né? Mas você precisa de ajuda naquele momento. Então é importante você pedir ajuda e sinalizar. Olha, perdi o controle sobre a minha vida. Eu preciso de ajuda, eu preciso de atenção. Então, e essa ajuda, exatamente, ela talvez
não precisa, vamos se dizer, você pedir essa ajuda, você precisa buscar essa ajuda. E isso entra na parte da humildade. É você observar o que está acontecendo à sua volta, perdi o controle. Tudo bem, mas quem é que aqui à minha volta ele está no controle? Quem é que está aqui fazendo o papel dele direitinho? E você ir buscar. Tem uma pessoa que ela vai em uma determinada, né, religião, como diz, vai numa determinada igreja, vai num determinado local que fala de Cristo. Talvez isso esteja faltando. Então essa avaliação você vai precisar fazer. Então, se tiver faltando mais palavras, né, evolutivas, mais palavras que vão te trazer pensamentos, né, de luz, de paz, de tranquilidade, então você vai ser assim a pessoa que vai chegar aonde você pode ser ajudado. E talvez, em determinado ponto, nós temos uma métrica que funciona assim. Nós vamos pegar aí de 0 a 10. Quando você está no 0 ali, está tudo bem. Está ali, é o início de tudo e é o início de todos. A partir de que você sobe um nível, você realmente mostrou que você está buscando. Você subiu mais um nível, você está buscando. Às vezes você fica ali naquele outro nível de baixo, esperando com que realmente venha ajuda, pedindo ajuda, e nesse nível é capaz de nem chegar a ajuda. Mas por quê? Porque há uma lei universal que ela precisa com que você mostre que você quer, que você está com boa vontade. E para você fazer isso, você tem que ir buscar, mesmo doendo, mesmo sofrendo, aí você vai para o próximo nível. E não são níveis assim que nós vamos falar, é um nível difícil, é um nível complicado. Não, é um pequeno passo em direção. É o mínimo, né? Aí você vai para o terceiro passo. Você vai para o quarto passo. Porque muita gente fala que quer, mas eu pedi ajuda, mas não fez nada para isso, né? Então, pessoa só disse. Aí quando você chega no quarto passo, ali já começa a se consolidar, começa a mostrar que exatamente, mesmo mediante as dificuldades, mesmo mediante a todo o caos, você se projetou à frente. Você se colocou, você empurrou, você forçou, você entrou. E aí, como diz, bater a porta e a porta será aberta. Sim. Então, quando você chegou ali do quinto passo para frente, sabe o que vai acontecer? Aí entra isso. Você, às vezes, não precisa nem pedir a ajuda. Vai ser observado a sua boa vontade e vai entender realmente esse aqui quer. Ele vem caminhando léguas e léguas porque ele realmente quer, porque ele está com boa vontade, porque ele decidiu, porque realmente... Então, esse é o que você deixou transparecer do seu livre-arbítrio. Você quer. Então, agora, você vai se inserir num ambiente que as pessoas vão não esperar você pedir. Elas mesmas vão estender a mão. Não precisa nem você pedir. Mas você tem que fazer por onde chegar lá. Sim. Não dá para você chegar em outro lugar e ficar, eu quero, eu quero, eu quero. Aí é como se você chegasse e falasse assim, bom, olha, leva um currículo para mim lá na empresa onde você trabalha
Eu vou levar, mas você precisa ir lá. Ah, tá bom, eu vou. E não vai. Ah, eu vou amanhã. E não vai. Ah, eu vou depois da manhã. Então, quer dizer, se você não se projetou, se você não fez o que tinha que ser feito, o outro até tentou. Então, não vai adiantar ali você querer interferir. Tem que ter a sua iniciativa. Então, a partir de que você se projetou, iniciou, primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, você está ali no nível médio, você está no meio. Então, quer dizer, do meio para frente, aí vão te ajudar a dar abraçadas mais fortes, dar passos mais largos, porque você quer. Agora, do meio para baixo, eu preciso ver sua boa vontade. Eu preciso entender se você quer mesmo, ou se você só está ali naquela empolgação. Eu quero, mas eu não faço, eu não tomo atitude, eu não me projeto, eu não vou em frente. Então, acaba, vamos dizer, o outro até deixando de fazer outras coisas e acabando perdendo tempo. Sim. Porque você acaba não realmente sendo congruente com aquilo que você está falando. Eu quero, mas eu quero daqui do meu sofá. Eu quero, mas eu quero aqui da minha cama, deitado, tranquilo. Então, Você não quer. é o que você exatamente diz, mas não é o que você pratica. Então não vai adiantar. Porque nós vamos só ser conhecidos pelas nossas obras, por aquilo que fizermos. Então está escrito no Evangelho. Vocês vão ser conhecidos pelas suas obras. Então as suas obras não obras grandiosas que você tem que fazer, são as pequenas coisas que você faz que torna assim uma obra completa, uma obra organizada, uma obra limpa e uma obra, acima de tudo, exatamente executada. Exatamente. A gente ainda tem mais para falar, né? Nós temos ainda o fechamento. Não, na verdade, acaba com o sofrimento quanto aos efeitos, né? Então, para encerrar aqui, depende de nós, exclusivamente, abreviar ou alongar o nosso sofrimento. A paciência, a resignação e a humildade encurtam a revolta, o desânimo, a impaciência, agravam-no, prolongando mesmo por mais de uma reencarnação. Né? Isso aí. Então, basicamente é isso. Está muito simples, muito assim explicado. Não olhar para aquilo como uma pena, como uma, vamos dizer, como um problema, e sim como uma solução. Para fechar esse resumo aí de hoje, tem uma história, eu sempre gosto de pontuar com alguma história, porque a história é uma coisa que ajuda a gravar na mente. Então tem uma moça que ela disse assim: eu tive uma irmã e minha irmã sofreu com uma doença e a minha mãe não estava aqui. Minha mãe estava num outro país e eu cuidei dela. E a minha irmã veio a desencarnar. Então, né? Anos depois, minha mãe voltou para o Brasil, eu estive com ela e a minha mãe estava doente também. Estava sofrendo com um câncer e eu cuidei dela. Cuidei dela até o desencarne. Então, ela perguntou: o que será que eu fiz para que eu tivesse que enfrentar tudo isso? Tivesse que estar assim com as duas, nessa dificuldade. E aí a resposta é simples,
Por que é que ao invés de você enxergar como uma dificuldade, você não olhou como uma oportunidade? Como exatamente uma coisa que você realmente podia fazer como fez, uma coisa que você tinha dentro de você, que você poderia oferecer e ofereceu, e fez o que fez. E de que forma que você vai sair dali? Com uma missão cumprida, com sentimento de missão cumprida, porque você fez, você se doou, você apoiou, ajudou no momento mais crítico, você suavizou o sofrimento. Então, simplesmente é a forma que você olha para a sua vida, é a forma que você consegue passar por ela. Simplesmente olhando com bons olhos e compreendendo o porquê você está olhando com bons olhos. Você vai ter um conforto maior e você vai enxergar não as dificuldades, a oportunidade de você ser melhor a cada dia. É isso aí. É isso aí, perfeito. Então Vamos vamos encerrar. encerrar o episódio de hoje, agradecendo aí a presença de todos, agradecendo o Estúdio Shift, onde a gente está gravando o nosso podcast aqui, que é o ambiente onde ele nos acolhe a todos nós do Centro Espírita Cristão, é uma extensão de lá. Nós aqui fazemos o Evangelho, fazemos vários outros quadros, exatamente para que tudo isso pudesse acontecer. Nós temos o Wagner, que é o idealizador do projeto, e nós simplesmente só agradecemos. Então vamos agradecer a Deus também por esse dia, por essa hora e por tudo que nós tivemos aqui a capacidade de dizer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, uma ótima semana. Lembrando que dia 26 de abril nós teremos a Noite da Pizza e estamos vendendo ingressos. Quem quiser e puder vir até a nossa casa, vai ser uma noite muito agradável. Só nos procure nas redes sociais para se informar mais. E dia 1º de maio nós teremos uma reunião de psicografia aberta. Quem quiser mais informações também pode nos chamar nas redes sociais que a gente conversa. Até mais. É isso aí, muito obrigado e uma excelente noite para todos.